Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um episódio do nosso Teletime em Destaque, o nosso podcast, videocast especial em que a gente conversa sobre temas importantes do mercado de telecomunicações, faz entrevistas com pessoas relevantes e que trazem informações novas sobre aquilo que está acontecendo de mais importante no nosso setor. E hoje a gente vai conversar, fazer um balanço, na verdade, com a EAF. A EAF é a entidade administradora dos compromissos que foram assumidos pelas operadoras de telecomunicações no leilão de 5G. Ela tem como missão implementar uma série de obrigações e uma série de tarefas que foram definidas pelas políticas públicas e na ocasião do leilão, e está agora já vencendo algumas etapas importantes desse trabalho, algumas entregas relevantes, e para isso a gente tem aqui como nosso convidado o Leandro Guerra, que é justamente o presidente que cuida da EAF, do dia a dia das operações. Leandro, obrigado pela presença aqui conosco, mais um bate-papo aqui com a Teletime. Vamos tentar fazer um balanço do trabalho de vocês. Obrigado pela presença. Obrigado, Samuel. Obrigado pelo convite. Legal, vamos começar justamente por essa última entrega, né? A gente, lembrando aqui os nossos ouvintes, espectadores, a EAF no início ela tinha 4 missões mais importantes que ela tinha que cumprir, né? Ela tinha que cuidar da questão da mitigação das interferências que pudessem acontecer na faixa de 3,5 GHz e fazer aí todo o trabalho de limpeza junto aos operadores de satélite por conta dessas interferências. Essa missão também já está cumprida aí já faz algum tempo. A segunda missão era justamente fazer a transferência dos usuários de serviços de TV aberta via satélite que estavam recebendo sinais pela banda C, que é onde tem interferência com a faixa de 3,5 GHz, para a banda KU, né? E é justamente essa a missão que o projeto Siga Antenado, né, como vocês batizaram, tinha que cumprir. E aí depois outras 2 missões que ainda estão em curso, que é fazer a implementação das redes de conectividade subfluvial na Amazônia e também a rede privativa. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas vamos falar sobre essa etapa do Siga Antenado, né? Qual é o balanço que vocês fizeram desse trabalho, desse esforço de migração da EAF e, no final das contas, né, como é que é o saldo final dessa tarefa que vocês acabaram de cumprir? Samuel, o saldo é muito positivo, né? A EAF, ela executou esse trabalho com um número bem expressivo. Foram mais de 5 milhões de antenas, né, da nova parabólica digital, da banda KU, que foram instaladas em todos os rincões do nosso país, né? Então, é importante destacar que a gente está falando aqui do Brasil profundo, né? Muitas instalações foram realizadas, inclusive, em áreas rurais de difícil acesso. E esse trabalho terminou agora no dia 30 de junho, foi o último dia de agendamento, e a última instalação que aconteceu no dia 10 de julho. Então, o número final do programa, Siga Antenado, ficou em 5.018.936 antenas instaladas para a população de menor renda, né, que possuía a antena de banda C funcionando. São mais de 100 canais. Esse produto, vamos chamar assim, a nova parabólica digital, ele é muito atrativo, né? Ele leva muita informação, são mais de 100 canais, com qualidade de som e imagem, né, pelo sinal C digital. Então, a gente entende que foi um êxito absoluto esse programa. Qual que foi o principal desafio aí para cumprir essa tarefa? A gente, a Teletime acompanhou muito de perto o trabalho, por exemplo, de migração da TV analógica para a TV digital, que foi feito na época pela EAD, né, a outra entidade que tinha como esse propósito depois do leilão da faixa de 700 MHz, lá em 2014. Mas a gente sabe que, no caso especificamente da nova parabólica e do projeto de migração para a banda KU, os desafios eram de uma outra dimensão, né? A gente tinha outras questões que estavam colocadas aí. O que você elencaria como principal desafio nesse processo? Então, eu acho que a principal diferença, o principal desafio aqui, no caso da Siga Antenado, foi basicamente a instalação. Nós tivemos que instalar essa antena na residência, na casa das famílias. Então, primeiro, né, você não entra na casa das pessoas sem ter confiança, né? Então, inicia, né, no êxito do processo de comunicação e também passa necessariamente pelo processo de logística, né? Então, imagina distribuir essa quantidade de antenas em todo o território brasileiro, né, e em qualquer endereço. E essa questão da instalação, né, a instalação, ela faz uma diferença muito grande. É diferente de distribuir simplesmente o equipamento, o kit.
realizar a instalação na casa, na residência, porque cada residência tem uma particularidade, né? E endereços diferentes. Quer dizer, a gente teve situações, por exemplo, o técnico ter que se deslocar num barco lá na Amazônia, ou mesmo em regiões que não tem nem mesmo estrada, né? Então, esse desafio, eu diria, de logística e de instalação foram grandes desafios desse projeto. E comunicação, né, também, porque imagino que você conseguir explicar para as pessoas que tinham uma determinada condição ali, elas tinham que ser beneficiárias, né, do cadastro único, e tinham que também utilizar a parabólica em banda C para poderem ser elegíveis aí para receber essa nova parabólica, né, essa nova antena. Isso demandou aí, acho que um esforço de comunicação bastante complexo, né, ou não? Bem grande, esse ponto é importante, e a capilaridade dessa comunicação. Então, nós trabalhamos aí em diversos níveis, né? A nível nacional, com comunicação em veículos de massa, por exemplo, a própria banda C foi um veículo que nós utilizamos, no meio digital também, e eu diria especialmente nos locais, nas localidades, porque nossa grande população aqui, o objetivo era atingir a população que vive na área rural, por exemplo, e nós tínhamos que alcançar essa população, né? Então, essa capilaridade, eu diria que é um case também de comunicação, de como foi exitoso esse trabalho para chegar, né, ao sucesso que foi ao final com esses 5 milhões de instalações. Agora, me diz uma coisa, esse era um projeto que tinha um orçamento pré-definido, né? Houve uma sobra orçamentária, acho que você pode detalhar isso um pouco para a gente, e ele foi agora convertido em novas, não vou dizer obrigações, né? Mas novas metas, novos compromissos aí que vão ter que ser atendidos, inclusive agora com uma nova nomenclatura que vocês estão dando, não tem mais o mesmo nome, né? Do SIGA antenado, mas essas obrigações agora são complementadas. Como é que ficou isso a partir de agora, e o trabalho da EAF vai ser qual? Então, a partir de agora, Samuel, se inicia um novo programa que foi denominado Brasil Antenado. Por que Brasil Antenado? O SIGA Antenado ele tinha a conotação de continuar, né, garantir a continuidade da audiência, né, o acesso à TV aberta e gratuita pela parabólica. Ou seja, quem tinha antena banda C ia continuar assistindo a sua programação agora pela banda KU, né? No caso do Brasil Antenado, o conceito é diferente, porque vai ser o alvo desse programa é uma população também de menor renda, né, do cadastro único, mas que não tinha ou não tem a antena funcionando, ou não possui a antena. Então, esse vai ser o nosso alvo. Qual que é o objeto aqui? Esse programa está aderente à portaria do Ministério das Comunicações, a portaria 17.337, que estabeleceu os critérios para que seja atingido essa população, né? O principal ponto aqui, eu diria que é o perímetro desse projeto. Então, são municípios brasileiros em que não há o sinal da TV terrestre presente, ou é precário, ou seja, tem apenas um canal de TV terrestre naquela localidade. Então, foi estabelecido ali um elenco de municípios, são 323 municípios que compõem essa portaria, e a SIGA Antenado vai executar a instalação dentro desse perímetro para aquela população, né, de menor renda do cadastro único, ou seja, tem que ser beneficiário do cadastro único, essa é uma premissa, mas não necessita ter a antena parabólica antiga funcionando. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar. É um projeto também desafiador, porque esses 323 municípios são municípios, em geral, pequenos, menos até, a maioria menor do que 20 mil habitantes, e distribuídos aí em 16 estados brasileiros. Nós já iniciamos a campanha, né? Já começamos a comunicação, a partir agora do dia 14 de julho, e esse projeto foi dividido em 3 etapas, Samuel, são 3 etapas. A primeira etapa, cada uma com 90 dias, né? E a primeira etapa já se iniciou, como eu comentei. A gente espera atender na primeira etapa, são 77 municípios e cerca de 212 mil beneficiários que vão estar envolvidos aqui. E é importante destacar que esse projeto vai exigir uma comunicação ainda mais próxima, uma comunicação local. Nós estamos, assim, customizando, né? É um programa diferente, até pela premissa ser diferente, e a própria comunicação também vai ser uma comunicação diferente da primeira etapa, que foi o SIGA Antenado.
É um projeto que tem um limite, né, um teto da quantidade de kits que vocês vão instalar. Se não me engano, me corrija se eu estiver errado, são 600 mil kits que estão previstos orçamentariamente para serem contemplados agora nessa fase, né? Então, a ordem é a ordem de chegada, quem pediu primeiro leva, e tem um teto, tem uma marca final aí dessa iniciativa, né? Esse ponto também é bem interessante, porque aqui nós sabemos qual é o limite, porque essa informação consta, né, da base de dados do cadastro único, e esse número é aproximadamente esse que você acabou de falar, entre 600 e 700 mil beneficiários que estão localizados, né, nessas 323 cidades. Então, esse projeto foi dividido em 3 etapas, cada etapa de 90 dias, e durante esses 90 dias, né, nós estaremos focando numa quantidade ali, num conjunto de municípios, até fechar todo o rol de 323 municípios até abril do ano que vem. O que o pessoal às vezes não se dá conta, né, e é interessante, né, quando a gente faz análise desse case, é que a partir de uma política pública, nesse caso, a política pública de você fazer a migração da banda C para a banda KU, você acabou criando um novo, não vou chamar de serviço, né, mas uma nova modalidade de radiodifusão no Brasil, que é a televisão aberta via satélite na banda KU. Diferente da banda C, que já existia, né, há 3 décadas pelo menos, né, em que você tinha uma grande antena parabólica, você tinha necessidade de instalar aquele equipamento que era muito mais né, significativo em termos de volume, e que também tinha limitações técnicas, que não era digital, não tinha imagem em alta definição. Você acabou transpondo aquilo que existia hoje no DTH, na TV por assinatura via satélite, para o mundo da TV aberta, né? E aí, não sei se isso estava nas contas aí, mas se criou um mercado de 12 milhões, acho que o número é esse, 15 milhões, né, na verdade, de antenas hoje instaladas, uma base de antenas instaladas no Brasil recebendo. De certa maneira, vocês fizeram parte desse processo, né? Não sei como é que vocês avaliam isso, né? Esse efeito benéfico, mas, enfim, é um efeito colateral da iniciativa de vocês, né? Samuel, acho que não é de certa maneira, de toda maneira, porque o que aconteceu, de fato, é que na medida que a AF foi evoluindo com o SIGA antenado, né, ela também foi comunicando para toda a população que estava envolvida ali e que não era beneficiária do cadastro único, mas que tinha antena, ou mesmo aqueles que não tinham antena, né, na medida que a comunicação foi muito efetiva, né, e eficaz, as pessoas foram percebendo que esse produto, como você comentou, é um produto muito interessante. São mais de 100 canais à disposição, né, na banda KU, e com uma qualidade muito boa de som e imagem, né? Uma qualidade digital. Então, isso gerou realmente um interesse, né, da população em geral, e a nossa comunicação foi muito efetiva nesse sentido, que a gente percebeu também, à medida que as instalações foram acontecendo do cadastro único, que as instalações, que não estava no cadastro único também foi acompanhando, digamos assim, esse movimento. E o número é aproximadamente esse que você mencionou. Eu sempre falo o seguinte, né? Para cada antena parabólica que a SIGA Antenado instalou, mais 2 antenas foram instaladas ali pela população que não era beneficiária do cadastro único. Mas é interessante também a gente notar o outro lado, né? Eu até troquei o número, em vez de falar 15, eu falei 12, porque na minha cabeça estava os 12 milhões, que era a estimativa inicial, pelo menos quando o edital de 5G foi desenhado, que vocês teriam que distribuir, né? Tinha assim, a expectativa de que vocês teriam que distribuir até 12 milhões de kits. No final, esse número não se confirmou por questão da realidade do próprio mercado, acabou sendo menos, que foi positivo também, porque acabou sobrando recursos para essa complementação da política pública agora, mas, enfim, né, é aquele momento em que a realidade se impõe sobre a teoria, né? Então, naquele momento, a gente não tinha como saber qual que era a realidade no mercado de televisão. Esse ponto é também importante porque isso era, na época, um cruzamento de informações e existia ainda pouca informação a respeito, né? Eram cruzamentos de dados do PNAD e uma expectativa de atendimento. E, no caso aqui, também a gente atinge 15 milhões, né, somando as 2 bases, né, cadastro único e não cadastro único, o que é bem significativo. E durante o processo também, Samuel, a SIGA Antenado realizou 2 pesquisas quantitativas, no início de 2023, a primeira, e a segunda no início do ano passado. E as 2 apontavam exatamente próximo desse número, cerca de 5 milhões e 100,
5.200, o que realmente foi o que acabou sendo atingido. Perfeito. Assim, acho que foi uma grande conquista, né, no final das contas, e um grande desafio. Agora, o trabalho não para, vocês ainda têm esse esforço agora da segunda etapa, vamos dizer, dessa meta, né, que é o trabalho aí que vai ser feito no Brasil Antenado, e as outras obrigações que continuam pendentes, né? Então, vocês ainda têm que concluir a parte das infovias subfluviais e a rede privativa. Falando um pouco das infovias, como é que está isso? A gente sabe que vocês tiveram muito problema com seca, com intempéries, né? Isso acabou atrasando um pouco. Questão de licenciamento também acabou pegando também em alguns momentos. Qual que é o balanço nesse estágio que a gente está do trabalho de construção das infovias que vocês tinham como responsabilidade aí de entregar até o ano de 2026, né? Que é a obrigação. Mas, enfim, como é que está esse balanço das infovias? Então, Samuel, a EAF ela planejou esse processo em 2 etapas. 2 etapas divididas em 3 infovias cada uma. Então, a primeira etapa, as infovias 2, 3 e 4. E a segunda etapa, as infovias 5, 6 e 8. Né? Então, o que aconteceu? As infovias 2, 3 e 4, né, que são as 3 infovias primeiras, nós praticamente já executamos elas, né, até o momento. Quer dizer, nós já fizemos o lançamento dos cabos subaquáticos. Vou dar um detalhe apenas para a gente ter uma visão, mas a infovia 03, a gente chama de Belém e Macapá, o cabo já foi lançado, ele já está bem adiantado em termos, inclusive, próximo da sua operação, porque recentemente, né, a RNP, né, ela fez um edital do consórcio neutro, já está identificado quem são os operadores que vão compor esse consórcio, o cabo já está totalmente testado e pronto para entrar em operação, com a sua licença, as devidas licenças ambientais, e está numa fase de transição de ativo, de transmissão do ativo da EAF para a União, né, através do Ministério das Comunicações. E essa infovia vai ser especialmente importante para o nosso país por conta da COP30, que vai ser realizada em Belém, né? E ela reforça muito ali a capacidade, né, e a resiliência da rede entre Belém e Macapá, né, que é o percurso dessa infovia, além de atender, né, uma localidade ali ribeirinha, vamos dizer assim, na ilha de Marajó, em algumas localidades que já são atendidas, já estão sendo atendidas. Essa é a realidade da Infovia 03. Então, a gente está numa fase de transição do ativo, transmissão desse ativo para o Ministério das Comunicações. Mas toda a infraestrutura já está preparada, inclusive testada. Nós temos depois a Infovia 04, que também foi implementada, entre a Vila de Moura, que fica ali no Amazonas, e compõe um dos cabos do Exército, né, das infovias que o Exército implantou, ele integra ali, naquele ponto, e sobe até Boa Vista, até Roraima. Essa infovia tem uma parte que é subaquática, subfluvial, até Caracaraí, que fica a mais ou menos 200, 300 quilômetros de Boa Vista, e depois de Caracaraí a Boa Vista, ela é um backbone terrestre. Ela faz parte desse processo ali, um pedaço terrestre. E essa infovia está toda construída já. Nós estamos com uma licença de operação também da parte aquática já emitida, e está faltando somente uma licença de operação na parte terrestre, do backbone terrestre, que margeia ali a rodovia. A eletrônica toda testada, e eu diria que essa infovia é super importante, porque vai melhorar em muito a capacidade da internet toda ali da região de Roraima. Então, é um trabalho que é praticamente concluído, também está em fase de transição, esse ativo para o Ministério das Comunicações. E, por último, da etapa 1, desculpe, a Infovia 02. A Infovia 02, ela liga o norte conectado, né, a partir de Tefé, no Amazonas, até a fronteira com a Colômbia, que é a Tabatinga. A Tabatinga é uma fronteira seca ali da Colômbia, do outro lado está a cidade de Letícia, lá do colombiano, né? Então, ela é estratégica também para o Brasil e integra também ela tem um outro trecho que vai até a Atalaia do Norte. Essa infovia está praticamente também toda construída, o cabo subaquático, a eletrônica também preparada, e nós estamos numa fase de obtenção da licença de operação junto ao IBAMA. Mas eu diria que a parte de engenharia já está concluída aqui na Infovia 02. Então, eu falo o seguinte, Samuel, a EF executou a implantação de 3 infovias em 3 anos, praticamente, que o nosso trabalho começa em 2022, né? E falando um pouco dessa etapa 2, que falta ainda a EF executar, são as infovias 5, 6 e 8. A infovia 05 é aquela que liga
o norte conectado até Porto Velho, percorrendo o Rio Madeira. Esse cabo já se encontra no Brasil, a plataforma está pronta para realizar o lançamento. Nós estamos numa fase de obtenção da licença de implantação junto ao IBAMA, né, a licença de instalação. Então, esse processo está em andamento junto ao órgão, né, licenciador ambiental, que é o IBAMA, e estamos aguardando essa licença para poder executar esse trabalho. Existe aqui uma questão de janela temporal, porque todos os anos a gente tem um comportamento ali nos rios amazônicos de seca, né? E quando ocorre esse fenômeno da natureza, ele inviabiliza, né, a nossa operação, tanto no lançamento do cabo, quanto na instalação dos equipamentos, né, à margem do rio, porque os containers, equipamentos eletrônicos, eles precisam do rio, que é a nossa estrada ali na região amazônica, para poder ser executado. Então, esse processo está sob risco de ser realizado até o prazo do edital, por conta dessas duas situações, a licença ambiental e a questão do comportamento hidrográfico da região ali do Rio Madeira. As duas outras infovias, as infovias 06 e 08, os cabos já estão sendo produzidos nesse momento. Houve uma reconfiguração dessas duas infovias, por conta também do levantamento que a EAF realizou. Algumas das localidades dessas infovias não vão poder ser atendidas nesse primeiro momento, por conta das distâncias grandes que existem entre os pontos e a falta de energia elétrica. Algumas áreas ali na região, nós estamos falando do Rio Juruá e do Rio Purus, que vão conectar ali Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre. Algumas localidades não possuem, né, grid de energia elétrica, e isso inviabiliza, digamos assim, você, nesse momento, executar uma instalação de sistemas óticos em alguns pontos. Então, está havendo uma reconfiguração dessas duas infovias, mas a produção dos cabos já está sendo executada nesse momento, e nós vamos aguardar também o melhor momento para poder realizar, a depender das licenças ambientais que já foram solicitadas junto ao IBAMA, e também a depender das condições climáticas ali, do nível do rio, para poder executar a implantação dos cabos. Agora, nessas 3 infovias ainda pendentes, acho que provavelmente vocês vão ter que ter um remanejamento de cronograma e uma reconfiguração desses prazos, porque, né, por todas essas questões que você colocou, né, não daria tempo de você até o ano que vem concluir isso. Em que pé que está essa conversa? O GAISP, que é o responsável, né, o grupo gestor ali do Ministério das Comunicações, que é o responsável por essa diretriz, já começou a discutir esse assunto? Vocês já levaram esse problema para eles? Como é que está isso? A EF já formalizou essa necessidade, né, de reprogramação desse prazo, já é de conhecimento do GAISP. Esse tema já está sendo encaminhado para o Conselho Diretor da Anatel para tomar a devida deliberação, né? O fato é que, em função dessas razões externas, né, a atuação da EF, a gente precisa realmente de mais tempo para executar sempre, né, Samuel, com muita qualidade e, digamos, e responsabilidade, né, a execução dessas infovias. É importante. Nesses casos das infovias, o que você diria que tem sido o maior desafio? É a questão de licenciamento ambiental, é a questão da logística de chuvas, do regime de chuvas da região? Foi um projeto que demandou realmente um pouco mais de trabalho de planejamento? O que pegou nesse caso para que o cronograma originalmente imaginado não conseguisse ser cumprido, né? E o que se pode fazer daqui para frente para que esse trabalho seja mais azeitado? Eu acho que aqui tem uma questão muito importante da natureza, né? Se a gente olhar a seca dos últimos anos, 2023 e 2024, foram secas históricas, assim. Não tinha ocorrido secas nesse nível que aconteceu na região amazônica nesses últimos 2 anos. Isso certamente impactou bastante o cronograma. Um outro ponto também, realmente, é o processo, né, de licenciamento ambiental, que é um processo necessário e importante, né, e tem que ser respeitado. E isso também acarreta, né, em alteração do nosso cronograma. E, logicamente, também tem uma questão aqui técnica, porque é um trabalho muito especializado, Samuel. Por exemplo, o lançamento, a tecnologia de lançamento desse cabo é muito específica, né? São poucos fornecedores que nós temos nesse sentido. E isso também é um outro aspecto importante, quer dizer, existe aqui uma limitação também
de recursos, né, para realizar trabalhos deste tipo. E eu acho que um outro aspecto importante é que esse processo da Norte Conectado vem evoluindo ao longo do tempo. Então, são adaptações, né, de rota no sentido do projeto, né, que a gente teve que realizar ao longo do tempo, né, do desenvolvimento dos projetos. Então, isso está acontecendo. Eu vou dar um exemplo para você. A gente tem agora, nesse momento, uma embarcação percorrendo o rio Putumayo, na Colômbia, realizando um levantamento da rota para viabilizar a possível rota entre o Brasil e Colômbia, conectando o backbone nacional ao Oceano Pacífico, né? Isso para garantir uma maior resiliência para a nossa internet. Então, esse é um trabalho que está sendo desenvolvido pela mesma empresa, né, especializada nesse tipo de levantamento e execução do lançamento do cabo. Então, são trabalhos que estão sendo executados que vão garantir maior resiliência, inclusive, para o Norte Conectado, que é super relevante. Eu acho que o desafio do Norte Conectado é gigantesco, não só no lançamento do cabo, mas também na continuidade dele, né, depois, né, para a própria operação desse sistema. Você até chamou atenção, né, para o caso das outras infovias que já estão implementadas, que o Ministério está no processo agora de assumir, né, o controle desse ativo, e ela vai ser operada por um consórcio de empresas, né? Eu acho que não tem como você manter a operação disso daí sem iniciativa privada, né? Porque é um ativo que é altamente degradável, né? Se ele não tem o cuidado de manutenção, de acompanhamento, né? E mais do que isso também, a gente tem que ter respostas rápidas, né? No momento, imagina que tem uma comunidade que depende desse cabo e o cabo tem um rompimento, por exemplo. É necessário ter um restabelecimento no menor prazo possível, né? Você tem que estar pronto e apto, né, a restaurar esse cabo. Então, são desafios grandes ali na região, mas eu diria que esse é um projeto muito estratégico para o nosso país, como todos sabem. Ele vai permitir a conexão não só das capitais, reforçar, né, essa qualidade a capacidade do backbone nacional ali nas capitais, como também atender as populações ribeirinhas, que isso é fundamental para a nossa integração nacional. Então, eu acho que é um projeto que vai evoluir ao longo do tempo, e nós estamos trabalhando também nesse sentido, tá? Contribuindo, né, na melhoria da topologia também, na construção, por exemplo, de anéis. É o caso de Manaus, em que a gente está estudando e realizando já um trabalho de conexão dos pontos da infovia que chegam no centro dessa estrela, que é a rede do Norte Conectado, que é justamente Manaus. Então, é um ponto também bem relevante. No teu novo planejamento, né, qual que é a expectativa de conclusão dessas infovias? Saindo de 2026 e indo para quando? Eu imagino que digamos, uma forma mais tranquila, considerando o histórico e o aprendizado, né, que a gente estava falando aqui agora, eu diria que até o primeiro semestre de 2028 seria um prazo para até a última infovia ser entregue. Mas eu acredito que a gente possa antecipar também. É um prazo que vai depender muito das condições climáticas e também do ritmo, né, que a gente estava falando aqui da obtenção das licenças ambientais. Perfeito. Esse é um grande entrave aí que vocês certamente estão enfrentando nessa questão, né? E aí, para a gente finalizar, Leandro, eu queria que você comentasse um pouco sobre o projeto da rede privativa, que é um outro projeto importante, são mais de 6 mil pontos que vão ser conectados aí em todo o Brasil para a rede de governo, né, uma rede dedicada a serviços governamentais. Tem também uma parte da rede móvel que vai ser contratada em Brasília, né, especificamente no Distrito Federal. Como é que está a implementação disso? Quais são as próximas etapas aí desse trabalho? Bom, eu vou separar os temas aqui, Samuel, em rede fixa e rede móvel, para a gente simplificar aqui a explicação, né? Vamos em partes. Vamos fazer por partes. Então, do lado da rede fixa, né, são 27 redes, né, são 27 capitais. Os trabalhos já estão em pleno andamento na construção da rede física, que são o lançamento da fibra ótica. Então, para você ter uma ideia, essa rede, em cada capital, nós estamos desenvolvendo um anel ótico, né, uma rede metropolitana em anel, e conectando essa rede de anel ótico metropolitana às redes de acesso. Como você falou, são 6.500 pontos distribuídos nas 27 capitais. No momento, a gente tem já uma confirmação de parte desses pontos, né? Não todos, é uma quantidade ainda menor de pontos, e nós já estamos desenvolvendo esse projeto a pleno vapor. Em 26 capitais já está bem avançado. Por exemplo, algumas capitais como Curitiba e Macapá, esse anel metropolitano já está 100% construído,
né? Agora nós vamos partir para a parte da rede de acesso nessas capitais. Mas eu diria que essa construção da rede física, ela está muito bem desenvolvida e a gente tem uma expectativa positiva de poder entregar pelo menos o anel óptico e as redes de acesso que forem confirmadas, né, ainda até agora meados do ano, dentro do prazo do edital, que é fevereiro de 2026. A interligação desses anéis vai se dar por um backbone que já está disponível no mercado, privado. Vocês vão contratar ou vocês vão fazer esse backbone também interligando esses anéis? Não, esse backbone é todo novo, ele é separado da rede pública, né? É uma rede privativa e segura do governo. Os equipamentos são totalmente separados, o backbone está sendo construído pela EAF. Né? E o que vai acontecer é que essa rede vai se integrar, né, à rede da Telebrás. Lembrando que quem vai operar essas redes, por decreto, né, por determinação governamental, vai ser a Telebrás. E qual que vai ser a dimensão dessa rede, no final das contas? Ela vai ter... A gente estima que, assim, pelo nosso levantamento, para você ter uma ideia, são praticamente 1.500 quilômetros de cabo somente no anel metropolitano. Né? Você pode somar aí mais as redes de acesso, em torno aí de mais, talvez, 1.000 quilômetros. É uma rede bastante robusta, quase 2.500 quilômetros de fibra ótica, percorrendo aí todas as nossas 27 capitais. E mais o backbone disso, né, que, sei lá, vai dar outros milhares aí de quilômetros. O backbone que você está se referindo são a integração nacional, né? Quando você liga as capitais. Esse backbone é o próprio backbone da Telebrás, que já existe. A Telebrás já tem e vai estar interligado na rede dela. Perfeito. Exatamente. Perfeito. É só uma questão de adaptação dos equipamentos, colocar um equipamento próprio, né? Nesse sentido, exatamente. Vai ter uma integração, logicamente, física e lógica, né? Nós estamos também utilizando, né, muitos pontos da Telebrás nessa rede, a infraestrutura que a Telebrás já tem, para poder integrar a rede da própria Telebrás com essas novas redes que nós estamos construindo. Essa parte da rede física, ela termina quando? Então, a gente tem uma estimativa de, na maioria das capitais, talvez terminar ainda esse ano ou até fevereiro do ano que vem, que é o prazo do edital. Então, a gente está ainda bem otimista em relação à execução dessa parte física. E quando eu falo da parte física, estou falando novamente da rede do anel óptico, que é o principal, e as redes de acesso em que nós tivermos a confirmação dos endereços, né? Então, ainda falta, digamos assim, a Telebrás, o governo, confirmarem uma boa parte dos endereços, e é isso que a gente vai aguardar para os próximos dias, aí, semanas. Legal. Então, esse é a etapa que está faltando. E para a gente finalizar, a rede móvel, como é que está o planejamento de vocês? Bom, da rede móvel, Samuel, eu vou separar em duas partes também, né? Então, eu vou separar uma parte que é a integração do legado, que a gente chama, né? Então, você sabe que as redes push-to-talk de missão crítica, que já existem, né? Os órgãos de segurança já usam, eles são redes, praticamente são ilhas, né? Que eles têm de comunicação interna, né? Então, dos órgãos de segurança. E um trabalho que nós estamos desenvolvendo, que é um objeto do edital do 5G, é integrar essas redes que a gente chama de legadas. Então, esse trabalho já está bem evoluído, a gente já está fazendo, inclusive, começando alguns testes, e nós estamos com bastante segurança em afirmar que até o final desse ano, essa integração, né, isso que a gente chama de gateway de missão crítica, vai estar concluída até o final desse ano. Essa é a primeira parte desse processo. Aí tem uma segunda parte, que é a implantação de uma nova rede LTE, que vai se integrar também a essa rede crítica. Essa rede LTE nova, ela foi definida pelo GAISP, isso estava previsto no edital, que a rede de acesso vai ser compartilhada com a rede pública existente. Né? No edital já tinha essa previsão, que a AF poderia usar um tipo, vou chamar de RAN sharing, que a gente está evitando esse conceito, porque é um conceito diferente. Na realidade, a gente está chamando mais de MVNO, utilizando, ou exploração industrial, como você fala, né? Utilizando as redes existentes, as redes de acesso que existem, né? No Distrito Federal. Lembrando que aqui na rede móvel nós estamos restritos ao DF, né? Ao Distrito Federal. Então, a EF vai utilizar essas redes de acesso que já existem e vai construir, vai implantar todo o novo core dessa rede. E essa é uma rede LTE. Então, o que nós temos que fazer? Né? Agora foi definido, ontem, na reunião ordinária do grupo, né, que coordena, que é o GAISP, foi definido que a própria EAF vai executar, digamos, a negociação, né, e a contratação dessa parte da rede de acesso, certo? Desse segmento da rede de acesso. Então, a partir de agora, nós estamos nos preparando, né,
fazendo uma avaliação interna, um planejamento, para iniciar a execução dessa contratação junto às operadoras que atuam na região do Distrito Federal. E, a partir dessa negociação, poder implantar a nova rede LTE, que vai atender ali o Distrito Federal. A ideia é que vocês usem a rede das 3 operadoras ao mesmo tempo, vai ser feito um processo de seleção para, enfim, as melhores condições, e aí uma delas é que vai ser a prestadora parceira, vamos dizer assim, né, nessa exploração industrial aí de A gente está ainda nesse ponto de análise, Samuel, não tem essa resposta ainda, mas vamos ter. E esse, logicamente, vai ser totalmente público no nosso site assim que tivermos essas definições dessa nova RFP, né? Dessa mesa de compras que nós vamos efetuar. Agora, vocês entendem que esse modelo é viável? Já teve uma conversa prévia com as operadoras para entender se isso seria uma coisa possível de ser explorada dessa maneira ou não? Até porque tem uma faixa de frequência específica que está designada para isso, né? Que eu acho que é a faixa que estava prevista para usos governamentais, ali na faixa de 700 MHz, e tem, claro, né, todo o esforço de coordenação das frequências, dos blocos, quem que vai entrar onde, como é que vai ficar o remanejamento para dar sequência e tudo mais. Já teve essa sondagem prévia técnica, vamos dizer assim? Não, a gente vai começar a ter a partir de agora, em função dessa nova definição. Realmente você tinha essa faixa designada lá, né, no próprio edital, mas essa faixa que era reservada para o governo, de fato ela não vai ser utilizada mais em função desse novo conceito de compartilhamento da rede de acesso, porque a faixa de frequência, as faixas de frequência, né, que vão ser utilizadas são aquelas que elas já utilizam atualmente nas suas redes. Uhum. E aí vai ser o mesmo modelo que vocês estão fazendo na rede privativa terrestre, ou seja, vocês implementam, constroem, contratam, entregam o negócio pronto, e aí a operação disso vai ser através de quem o Ministério das Comunicações definir que vai ser o operador, provavelmente Telebrás. Essa já está também definido que será a Telebrás, é o mesmo conceito, tá, da rede fixa. Então, atualmente a definição que existe, né, é que tanto a rede fixa quanto a rede móvel vão ser operadas pela Telebrás. Perfeito. Não, então essa é o caminho que tá traçado agora, só que agora vocês tiveram a carta branca para começar o processo de seleção e contratação, é isso? Exatamente. E a gente agora está numa fase de planejamento, ainda preparação a partir de agora, para poder executar esse trabalho, né, que é a mesa de compras, o processo de concorrência para poder contratar essa rede de acesso. Você acha que é um processo que demora muito, Leandro, essa parte? Eu não acredito que seja muito demorado, Samuel. Eu não vou aqui me comprometer ainda com prazo, mas não acredito que seja um processo tão longo, não. E eu entendo assim que todo esse processo, a gente planejou, a partir do momento da definição da negociação da rede de acesso, 12 meses para implantar essa rede, contratar, implantar. Então, eu acredito que seja um pouco mais do que isso, do que os 12 meses que eu comentei. Perfeito. Bom, acho que as coisas estão fluindo bem, né? No final das contas, vamos ter um pouquinho mais de tempo de convivência. Vocês, em vez de terminarem tudo agora em 2026, vamos jogar isso um pouco para frente por conta dessas intempéries ali na região norte e dos novos projetos que venham a surgir, porque certamente no final de tudo vai sobrar dinheiro e vocês vão ter que cumprir outras missões, né? Acho que está mais ou menos desenhado isso, né? Samuel, a gente está à disposição, eu sempre falo assim, a EF é um executor das políticas públicas e a gente busca fazer isso sempre com muita eficiência e muita responsabilidade e com qualidade, né? Mas eu queria destacar muito aqui o Brasil Antenado, né, que a gente falou no início, porque eu acho que é uma grande oportunidade e um momento de inclusão também, porque a gente tem uma boa parte da população, Samuel, você imagina que não tem nem acesso à televisão hoje, né? Então a gente gosta de falar que esse é o Brasil que precisa ser ouvido, né? Ele precisa ser ouvido e visto e antenado, né? A gente vai buscar antenar essas pessoas para essa nova etapa. Maravilha. Boa sorte, Leandro. Tomara que as nossas próximas conversas sejam justamente para contar como é que estão esses projetos, a conclusão dos próximos projetos e, enfim, parabéns pela missão de vocês aí, pelo trabalho de vocês. Obrigado, Samuel. Um abraço. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Ficamos agora com mais um episódio do nosso Teletime em Destaque. Em breve a gente volta com outro entrevistado como o Leandro aqui para brilhantar o nosso dia a dia das telecomunicações. Obrigado pela participação de todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Tô todo.